Olá, bem-vindo. Entre, senta aí, vamos conversar. Fique à vontade. Gostaria de hoje começar uma gravação, a primeira gravação de um estudo, uma série de estudos que vamos fazer a respeito da Bíblia para iniciantes. O nosso propósito é conhecer a Bíblia para conhecermos a Deus. Pode dizer, não, mas Pastor Mário, não é mais importante conhecer a Deus? Bem, por um lado é. Pelo outro lado, como é que nós vamos conhecer a Deus? Nós vemos Deus pela natureza, em parte, sentimos até no coração, na consciência, na beleza de tudo que existe, a gente vê um pouco sobre como Deus é, mas para conhecer Deus de verdade, para saber separar o que é opinião e o que é fato, precisamos da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus dada a nós para conhecermos a Deus. Então o propósito nosso é esse. Não vai ser um estudo panorâmico, em que a gente vai procurar estudar a Bíblia toda de uma vez, nem vai ser um estudo detalhado. Não é o nosso propósito entrar nas profundezas de doutrina. Pelo outro lado, teologia é o estudo de Deus. Então, não tem como estudar a Bíblia, não tem como estudar a Deus sem entrar em doutrina e teologia, porque essa é a definição dessas palavras. O nosso propósito é ver a história principal da Bíblia, o enredo. A Bíblia é um livro só. Como vamos ver daqui um pouco, é composta de vários livros, mas ela é um livro só, escrito por Deus com um propósito. E esse propósito, como nós vamos ver, é contar a história da redenção. O que é isso? Redimir, redenção, fala de comprar de volta aquilo que já era seu, de pagar um preço para comprar uma alma, uma pessoa de escravidão ou de perigo, ou até da própria morte. E Deus comprou de volta a sua própria criação que tinha rebelado contra ele, que tinha se afastado dele, desobedecido e fugido dele. E Deus comprou de volta e redimiu aquela criação, nós. Então vamos contar essa história, pintando o início da queda, o estrago que o homem trouxe, e Deus resolvendo, dando uma esperança. Inclusive, este é o nome do estudo. Vamos usar uma revista, só para simplificar um pouco o estudo, organizar, mas é chamado A Esperança da História. Se você tiver essa revista em casa, pode acompanhar, e se não, vamos mostrar aqui também os desenhos que estão disponíveis, as gravuras. Agora, esse estudo, como falei, é para iniciantes, você não precisa saber nada da Bíblia. Se souber, tudo bem, vamos acrescentar ainda mais e tentar organizar um pouco, talvez, o seu conhecimento. Mas se não souber nada, essa gravação é para você. Então vamos começar falando um pouco sobre a estrutura da Bíblia. Você pega uma Bíblia como essa, por exemplo, ou como essa, aí você procura achar alguma coisa, como é que encontra o lugar que eu ou algum outro pregador está mencionando. Bem, a Bíblia, como eu falei, é composta de 66 livros diferentes, separados. E esses livros são divididos principalmente em dois grupos. O Velho Testamento, que são 39 livros escritos antes de Cristo, e nós temos o Novo Testamento, que são 27 livros que são da vida de Cristo e depois até hoje e ainda no futuro, falando de Apocalipse. A palavra testamento tem a ideia de contrato. Então nós temos o velho contrato de Deus conosco e o novo contrato que Jesus trouxe aqui para a terra. Então existe ainda alguns outros livros que algumas Bíblias podem conter. Esses livros são aceitos por algumas igrejas e rejeitados como a palavra de Deus por outras, e nosso movimento não aceita essas outras partes como parte da Bíblia verdadeira, inspirada por Deus. Agora, pode perguntar, sim, mas existe uma Bíblia ruim? Eu posso usar uma Bíblia de igreja tal, uma Bíblia católica?
Pode. A Bíblia é um pouco diferente de uma tradução para outra porque não foi escrito em português. Às vezes até alguém pergunta, Pastor Paulo, por que tem tantas Bíblias? E é por esse motivo. A Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem alemão, nem chinês, mas em três línguas, hoje mortas, ninguém fala mais essas três línguas, principalmente o grego, Novo Testamento, e o hebraico para o Velho Testamento. Então, já que eu não falo grego, você não fala hebraico, foi necessário traduzir esses livros para nós, em uma língua que a gente entende. Então, cada um traduz um pouco diferente a colocação, a mesma ideia, mas organiza em palavras diferentes. É como um diz, eu e o Zé vamos para o centro, e outro diz, eu vou para o centro com o Zé. É diferente essas duas frases? Mas comunica a mesma ideia, que nós dois, eu e o José, vamos para o centro. Então, muitas das traduções é simplesmente uma maneira diferente de colocar. E às vezes depende do propósito do tradutor. Por exemplo, alguém escreve um livro para crianças. Então vai usar palavras mais simples, vai usar expressões mais fáceis de entender. Outro faz uma Bíblia para um estudioso. Então ele vai colocar mais perto, mais ao pé da letra, como dizem, a Bíblia antiga, porque é mais precisa, mas também mais difícil de entender. Até as nossas Bíblias em português, tem algumas que foram traduzidas muitos anos atrás e usam uma forma de gramática que é até difícil de entender. Usa o tu e o vós de uma forma correta e às vezes é até difícil discernir qual é o significado de frase, de gramática, palavras que não existem, não são usadas mais essas palavras. Então podemos procurar Bíblias que facilitam um pouco e alcança o nosso propósito. Uma Bíblia muito comum hoje em dia é o NVI, a nova versão internacional. Eu estou usando para muitos estudos esta, que é a NAA, a nova Almeida atualizada. Muitas das Bíblias que nós usamos têm alguma coisa a ver com Almeida. Foi um dos primeiros tradutores da Bíblia para português. E essa aqui, a NAA, eu gosto porque uso também uma linguagem um pouco mais fácil, sem ser tão mudada. Tem algumas Bíblias como a versão, a linguagem de hoje, que fica até às vezes um pouco, na minha opinião, relaxado demais, mas se isso facilita para você, tudo bem. Por quê? Não tem uma Bíblia ruim. Você pode usar a sua Bíblia católica, eu tenho uma aqui, que eu também posso usar, que eu leio às vezes e olho. A única Bíblia que eu diria que é uma Bíblia ruim seria uma Bíblia que muda as palavras para apoiar uma doutrina. Por exemplo, eu tenho alguma doutrina e a Bíblia não apoia. Então, eu mudo a Bíblia para concordar com a minha doutrina. E tem algumas Bíblias assim. Não vou falar nome de igreja aqui, não é apropriado, mas se você tiver preocupação com isso, com a sua Bíblia, entre em contato comigo em particular, que a gente responde a sua pergunta. E, por sinal, no final da gravação, vamos colocar à disposição várias maneiras em que você pode entrar em contato conosco, se tiver essa vontade. Então, a Bíblia é composta de 66 livros em duas divisões, 39 livros no Velho Testamento, o contrato, 27 livros no Novo Testamento, de Jesus para cá. E entre essas duas divisões principais, a gente vê que os livros são grupados de acordo com o conteúdo. Eu às vezes acho que seria melhor se a Bíblia tivesse colocado os livros em ordem alfabética, começando com A, B, C. Só que os nomes em inglês ou português é diferente de chinês ou alemão, aí não ia bater, teria que mudar a Bíblia para cada língua, não faz sentido fazer isto. Mas existe uma lógica à colocação dos livros. Estão agrupados de acordo com o conteúdo. Por exemplo, nós temos, basicamente os livros são em ordem cronológica. Gênesis começa com a criação, as coisas mais antigas, Apocalipse, as coisas para o futuro ainda.
E são grupados de acordo com o conteúdo. Os históricos, que contam história, estão juntos. Os livros poéticos, que contam, que tem as músicas, que tem os poemas, que tem até cartas de amor, estão num grupo. Nós temos os profetas maiores, os livros maiores sobre profecia junto, os profetas menores. No Novo Testamento também são agrupados os evangelhos e depois a história, aí depois as cartas e Apocalipse futuro lá no final. Então existe uma certa lógica que facilita um pouco encontrar a localização do livro quando você precisa encontrar alguma coisa. Agora, uma dica para ajudar quem é iniciante: no início da maioria das Bíblias, você encontra a índice. Então, quando eu, algum outro pregador, você mesmo quer encontrar algum versículo, vamos supor que seja aqui o Esther, que é um livro sobre uma mulher, aí você vai até chegar aqui no Esther e diz que começa na página 385. Aí você vai procurar nessa página e vai estar lá o livro que você está procurando. Não colocam as páginas por igual em todas as Bíblias, porque algumas são grandes assim e outras são pequenas assim. Também bem mais grossas algumas por causa de fotos e outras coisas, então as páginas não vão bater de uma Bíblia para outra. Então tem que aprender com o tempo a ordem dos nomes e olhar o índice. Mas uma vez que encontrar o livro, por exemplo, alguém diz: leia João 3,16. Mas o que quer dizer isso? Bem, já sabemos que João é o nome de um dos livros. Então a gente pega o índice, olha na página tal, abre para lá e achamos o início do Evangelho de João. Sim, mas o 3,16 é um endereço. Como a gente tem rua e casa, a Bíblia também é dividida em capítulos e versículos. Os pedaços maiores foram divididos em pedaços que a gente chama de capítulos, e esses capítulos são divididos por sua parte também em pedaços menores, que nós chamamos de versículos. Essas coisas foram colocadas depois, não fazem parte da Bíblia inspirada por Deus. Quando Jesus, por exemplo, fala de algum trecho do Velho Testamento, ele se refere ao nome do livro, mas o capítulo e versículo onde exatamente a gente não sabe, só se encontrar lendo. Então, ao passar do tempo, foram divididos os livros em capítulos e versículos. Então a gente diz João 3,16, porque João capítulo 3, depois a gente coloca 2 pontos, e versículo 16. Ou a gente se refere a Gênesis 1 e 1, que seria Gênesis capítulo 1, e versículo 1, separado com 2 pontos, que é o primeiro versículo do primeiro capítulo, do primeiro versículo que a gente encontra na Bíblia. Então é assim que a gente se refere quando fala de algum trecho da Bíblia. Agora, a Bíblia é composta de 66 livros, nessas duas divisões, como a gente já falou, mas não é 66 livros, a Bíblia é um livro só. E é confiável. Imagine entrando numa biblioteca. Você vai a uma loja, uma livraria, e você escolhe 66 livros assim, só pega um aqui, de vários assuntos, de várias épocas, pega um livro antigo, pega um livro novo, e bota tudo junto, e anota o que diz. Você acha que esses livros todos vão se concordar com o outro? Duvido. Eu às vezes nem concordo comigo mesmo. Imagine 66 livros diferentes, mas a Bíblia é assim. Deus usou 39 autores durante 1500 anos, mais ou menos, para escrever esses 66 livros. 3 continentes diferentes, 3 línguas diferentes, como a gente mencionou, e com todas essas diferenças, não há um erro, não há nenhuma contradição sequer. Eu às vezes nem concordo comigo mesmo. Como é que a Bíblia, então, pode falar tudo isso e não se contradizer? Porque é inspirada por um Deus perfeito. E um Deus perfeito só pode fazer um livro perfeito. Podemos confiar. Nós temos cópias muito antigas da Bíblia. E não há diferença das cópias mais antigas para de hoje. Por quê? Quem copiava tinha tanto respeito
tanto medo de errar, que eles contaram até as letras e verificaram, e se erraram em alguma coisa, queimaram aquela folha. Porque tinha respeito e medo de modificar sem querer a palavra de Deus. Então essas cópias, apesar de serem feitas à mão, são altamente fiéis aos originais. E assim também nós temos um livro, uma Bíblia confiável. A Bíblia não é um livro de ciência, mas quando fala de ciência, fala corretamente. A Bíblia não é um livro de história, ou de matemática, ou de geografia. Mas quando a Bíblia fala sobre esses assuntos, você pode confiar, porque fala a verdade. A história de um homem famoso em inglês, um arqueólogo, foi criado sem nenhum conhecimento de Deus, da Bíblia. Mas ele estudando aquelas terras antigas e os tempos antigos, um dia pensou, já que não presta para nada, mas vamos olhar a Bíblia para ver o que diz. Foi estudando, principalmente o livro de Atos, e descobriu aos poucos que dizia coisas que somente quem morava naquele lugar, naquela época, poderia saber, conhecer. E foi estudando a cada vez mais e descobriu que estava altamente confiável. Chegou ao ponto que quando a Bíblia contradizia as outras fontes, ele confiava mais na Bíblia. Aí um dia ele pensou, se os livros históricos são confiáveis, talvez eu deva olhar o restante. Aí começou a ler os evangelhos, começou a ler as epístolas e acabou se tornando um crente em Jesus Cristo. A Bíblia é confiável. Nós podemos ler e confiar no que ela diz, não somente a respeito do futuro, mas até em como nós devemos viver a nossa vida hoje em dia, aqui no nosso dia a dia. Agora, como eu mencionei, vamos usar uma revista. Essa revista não é nada especial, eu escolhi porque eu gostei da maneira que organiza os assuntos. Então é só um guia, uma ajuda. Nós estamos estudando não a revista, mas sim a Palavra de Deus. E ela é organizada em 4, pode chamar de eventos, histórias, capítulos, sei lá como vai querer chamar. E cada 2 páginas tem 4 eventos que conta uma parte ou uma história e ensina alguma verdade sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre nós. Então nós vamos usar esta revista, este livrete. Agora, se abrir a sua revista para a página 9, vai ver um mapa. Na verdade, são 2. Bem aqui no canto, nós damos um mapa do mundo. Aqui nós estamos no Brasil, aqui tem os Estados Unidos, a África, a Austrália lá no canto. E aqui no meio, quase no meio, nós temos um quadrado preto. Esse mapa maior que a gente vê aqui por fora, na verdade, cabe naquele quadrado preto. É como se fosse ampliado para a página aqui. E aqui nesse mapa maior nós vemos o Mar de Galileia, Rio Jordão, vemos Jerusalém, lugares que estão na Bíblia, e fora Egito, Babilônia, onde existe hoje Irã e Iraque, Egito ainda existe até hoje, o Mar Mediterrâneo, todos esses lugares importantes e que a gente encontra na Bíblia. E aqui nessa parte, nesse outro quadrado que a gente encontra, nós vemos expandido na página 7. E aqui nós encontramos aumentado o Mar Morto, o Mar de Galileia, o Rio Jordão. Aqui nós encontramos Jerusalém, Nazaré, Jesus de Nazaré. Então são lugares que a gente conhece através da Bíblia. E assim fica mais fácil ver onde um lugar fica relacionado ao outro. Ver a distância, ver o sentido, ver o que fica por perto. Então, ao passar dos estudos, você pode de vez em quando voltar à revista, a esses mapas, para olhar e tentar organizar um pouco mais na sua cabeça. Na página 10 encontramos o tabernáculo, que era um tipo de igreja que usavam quando estavam no deserto. Quando chegamos naquele capítulo, vamos estudar mais detalhadamente o conteúdo. E foi usado no tempo de Moisés até o Salomão fez o templo fixo para eles
em Jerusalém. Esse é o fim do primeiro estudo. É mais uma introdução falando sobre algumas coisas básicas para facilitar quando começarmos o estudo, o primeiro estudo. E agora eu vou deixar os nossos contatos, se quiser passar alguma mensagem para nós, fique à vontade. Se quiser fazer algum pedido de oração, pedir algum conselho, fazer uma pergunta, nós estamos dispostos a lhe ajudar em qualquer forma. Inclusive, se gostaria de receber uma visita, moramos em Sobradinho da Bahia, e se você mora dentro de uns 100 quilômetros aqui de Sobradinho, manda um recado se gostaria de receber uma visita ou até fazer o estudo lá pessoalmente em casa. É mais agradável fazer o estudo em pessoa do que uma gravação, até porque dá para ver que quando você está cochilando, não está acordado ainda. Pronto. Então manda uma mensagem para nós se tiver vontade. Nós temos um e-mail, temos o WhatsApp, e a minha esposa Michele tem uma conta tanto no Facebook como também no Instagram, que você está vendo agora, se está olhando o vídeo. E com isso a gente termina a nossa introdução. Serão em torno de 20 para 30 minutos os nossos estudos. Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua presença. Que Deus te abençoe.